acaba aquela instituição, não pode. A igreja pode ter uma creche, o Itaú pode ter uma creche, enfim, mas não são públicos e, portanto, não são universais. Acabou o bispo, acabou aquela organização, não tem o direito. Então, como diz o historiador Hobsbawm, só o Estado, na modernidade, ainda que não esse Estado, porque é um Estado privatizado, nós temos que publicizá-lo, só ele pode garantir direitos universais. Essa é a luta nossa, sempre foi essa, e temos que pautá-la, aí no Plano Nacional de Educação, etc. Pois a emenda constitucional acaba com o Plano Nacional de Educação. Cadê os 10%, os 8%, 7% investir em educação? Mas isso não é suficiente. Tem que fazer a reforma da Previdência e os candidatos são pressionados para ver se vão fazer, não vão fazer. Uns estão blefando, outros estão driblando e outros estão dizendo, não, eu vou fazer. Pelo menos são sinceros. Pois bem, e aí vem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, voltamos ao século XIX, quando se acordava trabalhador debaixo da fábrica a chicote. Eu vi agora em Santa Catarina uma escola que aplicou a contra-reforma do ensino médio. Aplicaram também a contra-reforma trabalhista. Licenciados, colegas, se isso vingar, sereis e seremos professores itinerantes, trabalhadores intermitentes, ora aqui, ora lá. Por quê? Em definitiva, a contra-reforma do ensino médio, primeiro acaba com as licenciaturas. Quem é que vai querer se formar em geografia, história, língua espanhola, etc, 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 etc. Sociologia, química e física, porque também essas estão atingidas. O que é obrigatório de início a fim é língua portuguesa, matemática. Isso não é possível. É uma insanidade, nós não podemos, nós temos que resistir, temos as associações, sindicatos, nós ainda não acordamos. Acaba com o conceito de educação básica, colegas. Como? Que educação básica é essa sem arte, sem cultura, sem literatura? E é uma forma anti-global, gente. Fala-se tanto em globalização. Como é que você conhece o mundo? Ou andando, ou pelo cinema, pela literatura, pela arte. Eu poderia aqui me estender em exemplos sobre isso. Então, a contra-reforma do ensino médio, depois os BCNs, é a cereja do seguinte, é a cereja de interditar a maioria ao acesso à universidade, ao acesso ao trabalho complexo, até porque é uma classe dominante que não é nacionalista, é antipovo, é antinação, é anti-ciência, tanto que dilui o investimento na ciência e na tecnologia. Mas eu queria dizer que nós temos parte nesse latifúndio e temos que fazer uma autocrítica. Veja vocês, todo esse movimento, ele é plantado dentro dos governos populares. O movimento Escola Sem Partido, que eu já discuti aqui nesse auditório, ele começa em 2005. Claro que não está dentro do Estado brasileiro. O Todos pela Educação, que a Unesco não diz todos pela educação, olha a artimanha, diz educação para todos. Então está em acordo com aquilo que nós defendemos, direito social e subjetivo. Mas inverte, todos para a educação, ora bolas. Quem são os todos para a educação? 14 dos maiores grupos econômicos de bancos, com seus institutos, 18 institutos, para quê? Para ter o financiamento da educação, ter evasão fiscal, porque o que investe, o Estado depois tira dos impostos, e mais que isto, os institutos vão tomar, e essa reforma, vão tomar o conteúdo, o método, a gestão e a forma de educar. Então, no fundo, é aquilo que Luiz Carlos de Freitas diz, os empresários estão tomando a escola, né? Com modelos que já têm avaliação americana, por exemplo, que foram um fracasso. Então, o Todos para a Educação tomou o Estado por dentro. E por isso que o dia seguinte de uma eleição, seja quem for, seja a extrema direita, seja... E olha a mandiba... Seja o campo democrático, que é muito estreitinho, né? O dia seguinte é pesado, companheiros. E ali, que fazer? Só eu concordo com o Comparato e com o Boito,
que nós só temos uma saída. O parlamento vai ser tão conservador ou pior. O judiciário é a medida da justeza, da injustiça nesse país. Digamos com todas as letras. Na moda e na média. No desvio padrão há alguma justiça. Mas se há um poder desmoralizado, é junto com o parlamento o judiciário. Isso é terrível. Porque quando, com um desemprego de 27 milhões, de acordo com o Diese, 14 milhões, de acordo com o IBGE, aumentarem o salário de 36 para 40 mil, isto é absolutamente cínico, é absolutamente criminoso para uma sociedade. Mas tem o poder, e tem o poder de me prender. Agora nós não podemos calar, porque senão, daqui a pouco cortam a língua da gente. Eu quero ver que diga que dignidade tem alguém, o que tem para cobrar para um professor que trabalha lá, no chão da escola pública, com crianças e jovens portadores de necessidades especiais, ganhando 3, 2, 4, 5 mil reais. Quando ganha. Então, esse poder tem que ser criticado, tem que se dizer que eles não merecem respeito. Não tenho nenhum respeito para quem não respeita minimamente a dignidade dos outros, etc, etc. Então, qual é a única saída? É usar os instrumentos que nós temos, e aí, os instrumentos que nós temos na Constituição é o plebiscito, é o referêndum, e são emendas de caráter popular. Esse é um caminho, mas também muito difícil. O outro é a mobilização popular. Eu compartilho com as organizações que discutem o projeto do Brasil Popular. Não é um aval a nenhum governo, é a sociedade organizada para poder dizer, olha, basta. E, portanto, é totalmente diverso do que vem ali colocado. Quem é que vota na extrema-direita hoje no Brasil? Tem 2 neurônios. Mas são dois neurônios construídos, não é um juízo moral, é um juízo social. A segurança, mais polícia. O Rio de Janeiro é um fracasso, com milhões e milhões de recursos, só mata mais gente. Mas isso dá segurança? E dia 31 de dezembro, que vai embora, ganhamos segurança? E outro neurônio é que o grande problema do Brasil é a corrupção. Não, a corrupção é uma palhinha na base da dívida interna, na base da evasão fiscal, da evasão de quem deve ao INSS, por exemplo. Então, não há salvação, companheiros e companheiras, sem isto. Sem refletir, analisar, ver a direção e nos organizarmos nos sindicatos. Por pior que seja o sindicato, é melhor que não o sindicato. Nos organizar em associações, porque o amanhã, para quem tem 70 anos, é curto. Mas para os meus netos, não. E por uma questão ética, a gente tem que lutar para quem vem atrás. Mas eu concluo dizendo, a gente não pode ser pessimista, porque a história nunca se fecha para sempre. Veja, ciclos que nós tivemos, né? Abre, fecha. Está certo que a gente cansa, né, Ana, de vez em quando. Mas depois vem uma Fernanda, a gente ganha energia. E eu gostaria de concluir com o campo da literatura, que sempre chega antes. A arte e a literatura sempre chegam antes da razão, porque elas mexem com a vida. Aliás, quem trabalha com pessoas portadoras de necessidade, elas nos dão um banho do ponto de vista da humanidade, da sensibilidade, não é mesmo? Às vezes falta uma coisa, tem 10 outras que nós não temos. Pois bem, eu li um texto que me comoveu, de um romancista chinês, que ele escreveu esse texto para uma revista de juventude em 1910, quando a China vivia uma terrível guerra civil e estava numa miséria no campo, etc. Este romancista, Lu Xun, disse o seguinte: eu olho a minha nação, meu país, e é como uma casa de ferro, sem portas, e uma multidão lá dentro dorme um sono profundo, e não vão saber que vão morrer asfixiados, sem entender por que morrer, e vão morrer.
Mas diz, eu olho e vejo gente de sono leve, e vejo muita gente desperta. Diz até que se gente de sono leve desperta, há esperança que um dia a casa de ferro seja rompida e viremos uma nação. Eu acho que esta é a perspectiva que nós estamos aqui, nos une. Estamos numa casa de ferro, tem muita gente domada, aniquilada, eu diria, pela máquina de moer cérebro, como diz um antropólogo para mim lá na Venezuela, da grande mídia, que o tempo todo nos asfixia, mas a casa de ferro vai acabar. Obrigado. Muito bom, obrigada, professor, pelas suas palavras que tanto amedrontam quanto animam, provavelmente, que a gente tenha sono leve, né, e fiquemos dispersos. Vamos ouvir agora a Fernanda, que vai às nossas esperanças mais jovens, não é? Boa tarde a todos e a todas presentes, os participantes. Meus cumprimentos à mesa. Gostaria de agradecer imensamente a professora Sônia Lopes Victor pelo convite de participar dessa mesa, né? E me sinto muito honrada de compartilhar essa mesa, né, com o professor Gaudêncio e a professora Ana Maria, né? E apesar da honra, é uma grande responsabilidade estar aqui, né, junto com vocês. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, sobre o ensino médio e educação especial, né, inclusão e formação do estudante com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento nas políticas educacionais. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é um recorte do meu estudo de doutorado, né, que traz algumas análises dessas políticas educacionais, pensando o contexto do Espírito Santo, mas sempre nessa conexão com o contexto mais amplo. Pode passar. Então, a nossa análise toma as políticas educacionais para a educação especial e ensino médio no Brasil, tendo como foco a formação do estudante com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, né, e a gente toma para essa análise as políticas a partir dos anos 2000, né, tanto a de ensino médio quanto a de educação especial, para poder pensar esses sujeitos nesse contexto do ensino médio. E especialmente a partir de 2009, né, com essa obrigatoriedade do ensino médio visando uma universalização. Pode passar. E para essa análise a gente toma como fundamento teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético, a fim de compreender, então, essa totalidade maior em que essas políticas se inserem, ou seja, né, a sociedade capitalista. A gente não pode perder de vista isso. E nessa compreensão do desenvolvimento humano, a gente toma a psicologia histórico-cultural, a abordagem histórico-cultural, e para pensarmos o papel e a função social da escola e o trabalho educativo, a pedagogia histórico-crítica. Pode passar. Então, a totalidade maior, né, das políticas educacionais. A gente não pode perder de vista, o professor Gaudêncio trouxe, né, em vários momentos de sua fala, a sociedade capitalista dividida em classes com interesses opostos, né, antagônicos, a burguesia e o proletariado, e o predomínio dessa hegemonia burguesa, então, vai perpassar as políticas educacionais, né, as ações, e sem perder de vista que essa sociedade ela é operada pela lógica do capital, que visa o acúmulo de riquezas, lucro, e para isso se pauta na exploração e alienação humana. Dentro, né, de uma análise de uma formação humana, pensando o processo, né, de como que essa sociedade olha para as pessoas com deficiência, a gente tem que pensar, né, o homem como ser histórico e cultural. Ou seja, não dá para a gente pensar as limitações humanas só a partir do que é dado biológico, organicamente, mas daquilo que também é colocado culturalmente. Então, que apropriações, né, culturais são possibilitadas a esses jovens com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, dessa produção humana, né, ao longo da história. Né, como é que eles estão tendo acesso a essa produção? E aí a gente toma, então, a educação como formação humana. E aí,
precisa, então, entender o papel fundamental da escolarização para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e culturais, que demandam, então, um trabalho intencional, sistematizado, para que, né, esse conhecimento acumulado na história da humanidade seja transmitido às gerações mais novas, incluindo as pessoas, né, com deficiência e transtorno global de desenvolvimento. Pode passar. Então, o modo de compreender as políticas educacionais, a gente tem que pensar essas múltiplas determinações. Então, existe uma, né, determinação universal da sociedade capitalista, pautada na exploração humana, que promove exclusão e desigualdade, né, e a gente não pode perder de vista que essa exclusão e desigualdade social é um produto dessa sociedade, não é dada pelos sujeitos, como muitas vezes é colocada, né, que esses sujeitos estão excluídos porque não se esforçaram suficientemente. E, a partir dessa análise universal, a gente vem para o particular, que é pensando como que a escola se organiza a partir dessas políticas que são elaboradas em níveis, né, nacionais. Elas são pautadas a partir de orientações internacionais, de acordos, né, com viés econômicos e economicista, no sentido de fazer mais com menos. Por mais que a gente perceba, consiga fazer alguma análise progressista dessas políticas, que a gente não pode desconsiderar os avanços, mas a gente também tem que ter muito cuidado com o que está por trás dessas políticas. E o singular nos coloca lá dentro da escola, né, que é o processo de escolarização e desenvolvimento dos alunos com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, que vai sendo perpassado por essas marcas históricas de seletividade e exclusão, que constituem tanto o ensino médio quanto a educação especial. E aí, trazendo os dados da pesquisa, né, pode deixar nesse slide, no anterior. Isso. Quando a gente chega na escola, num primeiro momento, o que a gente percebe, né? A aparência do fenômeno, né? A gente vai vendo aquele monte de problemas que tem na escola, principalmente quando a gente pensa em educação especial e o ensino médio. Então, percebe que a escolarização para os alunos com deficiência TGD é percebido pelos professores como socialização e convívio com outros jovens, é por estar ali, principalmente os mais comprometidos, né? Um processo de ensino restrito, se a gente for pensar qual é a função do ensino médio na formação humana, porque o ensino médio tem uma função. E, nesse processo, muitos desses estudantes chegam ainda elaborando processos de alfabetização. E aí fica naquele sentimento, quem vai alfabetizar o aluno, quem vai ensinar o conteúdo do ensino médio é o professor de educação especial, é o professor de sala regular. E aí os professores de sala regular não se sentem formados para atuar nas especificidades desses alunos e os conteúdos de suas disciplinas, e o professor da educação especial, que teria o conhecimento das especificidades do aluno, não tem os conhecimentos de todas as disciplinas do ensino médio. E aí fica quem ensina esse aluno de fato, né? E o que a gente percebe também na escola, nesse processo, é uma solidão imensa de todos os professores, tanto da sala regular quanto do ensino regular. Pode passar. E aí, para compreender, então, né, que a gente olhou o fenômeno, a aparência, chega na escola, tem esses problemas. Por que desses problemas, né? De onde que eles partem? Então, a gente precisa compreender as determinações desse fenômeno. E uma dessas determinações é a universalização da educação básica, né, no movimento de educação para todos, a partir da década de 90. E como o próprio professor Gaudêncio Frigoto falou, é preciso a gente levar em consideração, sim, os avanços normativos que vêm, principalmente da Constituição Federal, né, que coloca a educação como um direito social e subjetivo, garante isso, garante o atendimento educacional especializado, né, na escola comum, isso já está lá na Constituição desde 88, depois as políticas de educação especial vêm se alinhando, mas a gente também não pode perder de vista, né, esse processo de internalização da economia e de mercados, que vai alinhando as reformas educacionais a uma reforma de Estado para atender esses acordos internacionais, né, os financiamentos, enfim. Então, vem sendo alinhada, né, com essa reforma de Estado. E,
como que essa reforma educacional ela vai, né, se alinhando? Vai promovendo índices educacionais que vão gerar financiamentos, descentralizam o Estado, né, e vão colocando uma lógica gerencial na educação, e apresenta também os discursos sedutores das políticas educacionais, né? Esses discursos são aqueles que vão alinhando as demandas de lutas da população a essa hegemonia burguesa. Então, são aqueles discursos que a gente acaba se encantando, porque realmente parece muito com aquilo, mas o que eles ocultam? O outro ponto que a gente tem que pensar são as políticas para o ensino médio, que vai ser perpassada por tudo isso, né, que foi falado da universalização da educação, mas o que a gente diz quando as políticas falam de formação para a cidadania e o mundo do trabalho, né, quando penso os jovens, principalmente esses jovens com deficiência e transtorno global de desenvolvimento. Então, a gente vai ter, dentro da política de ensino médio, principalmente as diretrizes curriculares do ensino médio de 2012, que até apresentam uma perspectiva ontológica de trabalho, mas, na prática, continua sendo um trabalho voltado para a empregabilidade, para a atuação do mercado. E focado em quê? Nas habilidades e competências. E esse foco faz com que o ensino dos conteúdos sejam secundarizados a que competências esses jovens têm que ter para o mercado, né? Que habilidades são essas. E para seduzir, né, os professores, de alguma forma, vêm os discursos das pedagogias inovadoras, centradas no aluno, no protagonismo juvenil, o professor como facilitador da aprendizagem, né, e não como aquele que está ali para transmitir, de fato, conhecimento. E a gente, às vezes, tem medo de dizer que está ali para ensinar, fazer transmissão de conhecimento. Enfim, e aí coloca esse lado do professor como um facilitador do processo de aprendizagem e vai destituindo, né, diluindo, na verdade, a função do professor, que é promover o desenvolvimento desse aluno. E, muitas vezes, promover esse desenvolvimento não é facilitar o aluno, não no sentido de a gente ficar dificultando o aluno, mas é promover o desenvolvimento, não é estar naquilo que o aluno já sabe, e sim olhar para o futuro, aquilo que ele pode vir a aprender. Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento como prospectivo. Dentro do ensino médio, a gente percebe um currículo cada vez mais flexível e pragmático, e isso, assim, no contexto nacional e do Estado do Espírito Santo, que também vai se voltando para as avaliações de larga escala, né? SAEB, Enem, PISA. Aqui no Estado, a gente tem o PAEBS, né, que acontece trimestralmente no período da pesquisa, e que faz com que, dentro do contexto escolar, surja a competitividade e a meritocracia, tanto entre os profissionais quanto os estudantes, porque vai tendo o ranqueamento da educação. E, nesse processo, os alunos público-alvo da educação especial, especialmente esses com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, eles vão ficando meio que à margem de todo o processo, mesmo dentro da escola. E isso, esse processo das políticas nacionais, eles vão se dando em meio à alienação docente, que vem com uma formação instrumental e esvaziada do conhecimento técnico, que envolve o conhecimento pedagógico, filosófico e político da educação. E, ao mesmo tempo que vai destituindo o professor desse olhar pedagógico, filosófico e político da educação, para a gente poder fazer uma crítica até sobre o nosso próprio trabalho, ele vai responsabilizando o professor por esses resultados, o tempo inteiro culpabilizando o professor pelo que não está acontecendo na escola, que ele tem que dar conta de tudo isso, e com uma política ampla de desvalorização desse profissional, ao mesmo tempo, né, colocando em xeque todo o trabalho dele e publicando nas mídias, enfim, que o professor está mal formado, que o professor não sabe o que está fazendo. Então, ao mesmo tempo que responsabiliza, desvaloriza esse profissional. E, em relação à educação especial, às políticas de educação especial, a gente percebe nesse período, né, que sai da segregação, começam as políticas que pensam a integração, a normalização, e chega a proposta de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no qual o atendimento educacional especializado ele vai ser oferecido no ensino regular, contraturno, né, preferencialmente. Né, a educação especial ela acaba transitando, né, na atualidade, entre o que diz a resolução número 2 de 2001,
como uma modalidade de educação escolar, e o que diz a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, como uma modalidade transversal ao ensino regular. A gente ainda vê que, né, muitos lugares ainda pegam enquanto modalidade de educação escolar, quando, na verdade, a política vem dizer que ela tem que ser uma modalidade transversal, que vai perpassar todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. A política de 2008 ela vai colocar o atendimento educacional especializado como não substitutivo à escolarização comum. Entretanto, a gente percebe que há brechas, né, tem estados que fazem essa substituição com escolas especiais, escolas de educação básica na modalidade de educação especial. O estado do Paraná é um estado que tem essa modalidade. E a educação especial, a partir da política de 2008 e dos documentos daqui do nosso estado, ela fica muito como, ela tem que estar prevista nos documentos da escola, projeto político-pedagógico, enfim. E o que a gente vai percebendo nessas amarrações é que o professor do atendimento educacional especializado, né, a Rosalba Garcia ela trabalha muito com esse termo, ele acaba assumindo a multifuncionalidade da sala de recursos multifuncionais. Ele é o professor que vai fazer formação, que vai elaborar os recursos pedagógicos, que vai pensar tudo no contexto escolar para a inclusão e o aprendizado desse aluno. Pode passar. E aí, nesse movimento, né, do particular para o singular, a gente não pode esquecer, então, né, a escola de ensino médio, pautada nessa produtividade, eficiência e resultados. Né, e aqui no nosso estado, o ranqueamento ele trabalha com a questão de políticas de bônus, e muitas vezes os alunos, público-alvo da educação especial, com deficiência, transtornos, eles não participam desse processo avaliativo de PAEBs, eles são retirados porque vão fazer com que o índice da escola caia. Né? A seleção e socialização dos conteúdos, eles acabam se voltando para essas habilidades, competências e para o mercado. E aí isso faz com que, né, com que os alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento tenham uma baixa expectativa, né, dos seus professores em relação à vida escolar e pós-escolar. Né? Como é que vai ser a continuidade nos estudos, a vida profissional, né, porque esses alunos não conseguem corresponder a essas avaliações, né, eles não conseguem pensar esses estudantes nesse modelo de sociedade, né, de trabalhador flexível, competente, inovador, e com a capacidade de aprender constante. Né? E aí a gente também tem que se perguntar que modelo de sociedade é esse que a gente está vivendo. Pode passar. Então, como eu falei anteriormente, os discursos sedutores nessas políticas, né, aparentemente eles visam garantir direitos, mas ocultam processos de alienação humana, né, que vão perpassando tanto os estudantes que estão no ensino médio, quanto nós, professores e demais profissionais da escola. Né. Então, um dos discursos que pega bastante é a igualdade de oportunidades para esses estudantes, do ponto de partida. Mas que igualdade de oportunidade é essa do ponto de partida, quando o aluno, numa das análises que eu faço dos estudantes, ele não tem distorção idade-série, ele chega no ensino médio com a idade regular de 15 anos, o aluno com autismo, né, e ainda está em processos de alfabetização. Né, e aqui eu não estou querendo dizer que não é para esse aluno estar na escola regular, né, mas é o que a gente está fazendo com esse aluno que passou 9 anos no ensino fundamental, chegou ao ensino médio e ainda está em processos iniciais de alfabetização. E por que a gente também não utiliza de outros instrumentos da política, como a temporalidade específica, pensar como que vai trabalhar esses currículos para esses alunos? Será que precisam ser todas as disciplinas ao mesmo tempo, no ensino médio especificamente, 12 disciplinas? Será que esse currículo com esse total de disciplinas precisa acontecer nesse ano cronos que a gente tem com esse estudante? O que é mais importante, a progressão desse aluno ou o aprendizado dele? Então, a gente tem que se perguntar isso. Né? Porque o que a gente vai vendo nas políticas é a progressão, a inclusão,
muitas vezes pela inclusão que vai gerando uma inclusão excludente, que vai empurrando esses alunos, criando dados e estatísticas para colocar, atender as demandas dos acordos internacionais de educação para todos. Né? O protagonismo juvenil, como eu já falei, né, como pensar, então, o protagonismo desses estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, quando há uma baixa expectativa dos profissionais em relação a esses estudantes. Um outro ponto é o currículo adequado, as condições discentes, respeitando seu ritmo próprio, favorecendo seu progresso escolar. Sim, concordo com isso, mas o modo como isso é incorporado pelos professores nas escolas é no sentido de adequar aquilo que ele já sabe fazer, respeitar o tempo dele e, ao mesmo tempo, uma